Agora em Goiânia, 9h37, no mercado econômico há sempre uma discussão, especialmente entre as empresas, que quando se diz o seguinte, que as empresas são muito parecidas. O que faz uma empresa diferente? Muitas vezes a diferença está dentro da própria empresa na questão do desenvolvimento dos talentos, né, um planejamento estratégico que é preciso para o envolvimento dessas pessoas e desses talentos, a descoberta até desses talentos dentro das empresas. Isso vai ser um tema de uma palestra que acontece em Goiânia na próxima semana, vai tratar exatamente deste assunto, a crise de talentos. Eu falo deste assunto com a gerente de desenvolvimento organizacional, a Bruna de Campos Veiga. Olá, Bruna, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo, bom dia a todos os ouvintes. Esse desenvolvimento de talentos, ele pode significar a diferença de uma empresa para outra dentro desse mercado competitivo que a gente vive hoje? Sem dúvida, Luiz Geraldo. Uma vez que um plano estratégico de uma empresa só se consolida através das pessoas, é nesse momento que os talentos fazem toda a diferença. Esse desenvolvimento, ou então encontrar esse talento, é um processo difícil, Bruna? Bom, qual que é o melhor caminho para se apontar os talentos e pessoas de alto potencial dentro das empresas? Primeiro, cabe aqui uma definição do que é um alto potencial dentro das empresas. Um alto potencial, Luiz Geraldo, ouvintes, é um profissional com potencial para exibir competências que serão importantes para a consolidação do plano estratégico da empresa. Pode ser para uma função de liderança ou não, pode ser ainda para funções que ainda nem existem no organograma da empresa de hoje, mas que estão previstas no plano estratégico, na empresa de amanhã. Né? Isso é um alto potencial. Eu diria que faz toda a diferença você identificar os seus talentos, e eu diria que hoje muitas empresas têm bastante dificuldade de encontrar esses altos potenciais, Luiz Geraldo, justamente porque estão olhando no lugar errado. Estão se preocupando com o aqui e agora e somente com o desempenho das pessoas. Falta um programa mais estruturado para a identificação e desenvolvimento desses altos potenciais. É isso que nós vamos trabalhar na palestra em Goiânia. Inclusive, então, esse desempenho do dia a dia que a empresa também precisa pode atrapalhar encontrar este talento, ou este alto talento, né? Sem dúvida, né? As pesquisas mostram que o seu profissional de alto desempenho hoje não garante o alto desempenho amanhã quando ele for lançado a uma função completamente diferente, a um desafio completamente novo, né? O seu o seu profissional de alto desempenho não necessariamente é o seu alto potencial. E aí cabe uma distinção de conceitos que a gente vai trabalhar na palestra. Por quê? Potencial, um profissional com alto potencial é aquilo que pode vir a ser. Tem a ver com estrutura, motivadores do profissional, personalidade e recursos internos do profissional para consolidar novas competências. E performance é o desempenho, é o resultado, é fácil de você medir, é o aqui e agora. A gente está falando de liderança também? Também. Quando a gente fala em altos potenciais, pode ser ou para funções de liderança ou para funções técnicas e bastante específicas dentro da empresa. E não só o líder do grupo, não é isso? Não só o líder do grupo. Sim, agora a senhora falou que há essa dificuldade que as empresas têm de localizar esse alto potencial. Às vezes o potencial de uma pessoa ele está deslocado dentro da própria empresa em uma função que ele poderia desempenhar melhor de uma outra maneira. Por exemplo, ele está em uma ponta desempenhando um papel talvez mediano e ele poderia ter uma alta performance em outro setor dentro da mesma empresa. É exatamente essa a chave de um programa de identificação dos altos potenciais, porque principalmente numa situação de crise como a gente está vivenciando, a crise mundial pode fazer com que a empresa perca talentos. Por quê? Porque ela vai focar só no aqui e agora, só no desempenho, e isso não vai sustentar a longo prazo, porque você pode ter altos talentos desempenhando de uma forma mediana uma determinada função, sendo que ele poderia, com desenvolvimento, estar sendo muito melhor aproveitado, muito mais produtivo para a empresa. Eu converso aqui no CBN Goiânia com a Bruna de Campos Veiga, ela é gerente de desenvolvimento organizacional, vai estar em Goiânia realizando uma palestra na próxima semana. Bruna, as empresas estão preocupadas com esse banco de talentos? Sem dúvida estão preocupadas. Agora, falta muitas vezes nas empresas uma maior clareza no processo, né? Ou seja, para você identificar quem são seus altos potenciais, você sempre vai partir do plano estratégico da empresa, aonde eu quero chegar dentro de 10 anos. Em cima disso, você vai delinear quais são as competências importantes que as pessoas têm que ter para consolidar esse plano.
Você pode descobrir algumas competências que hoje você não avalia nos seus colaboradores, que hoje, no aqui e agora, não são importantes, mas vão ser importantes lá na frente. Então, partindo do plano estratégico, definindo quais são as competências, eu tenho qual é o perfil que eu vou buscar do alto potencial. É muito vago, muitas empresas me procuram falando, mas eu estou contratando um profissional, ele foi alto potencial na empresa ABC ou na empresa XYZ. Isso não interessa. O conceito de alto potencial vai variar muito de uma empresa para outra, porque depende muito das competências específicas que essa empresa está buscando, Luiz Geraldo. Então, sempre a partir do plano estratégico, você destrincha as competências, define qual que é o perfil de alto potencial que você vai buscar. Aí você entra numa sensibilização com os gestores, com os líderes dessa empresa, para que atuem como, entre aspas, olheiros de suas equipes, para identificar algumas pessoas que têm apresentado um pouco dessas competências. Aí essas pessoas vão passar por uma espécie de comitê, isso é a melhor prática que a gente tem vivenciado nas empresas, tá? Uma espécie de comitê, também por uma avaliação de potencial, de estrutura de personalidade, motivadores, se essa pessoa, se a gente não está olhando só o desempenho, mas também se tem uma perspectiva futura para exibir ainda mais essa competência, e aí engaja-se num programa de longa duração, que vai incluir, por exemplo, trabalho em sala de aula, coaching, acompanhamento à própria liderança do alto potencial, um projeto corporativo em comum que esses altos potenciais vão trabalhar, para facilitar com que consigam exibir as competências. Ok, Bruna, muito obrigado pela gentileza de atender ao nosso convite. Um bom dia para você, bom fim de semana. Obrigada, Luiz Geraldo. Posso deixar o telefone de contato da Caliper? Pois não. É 41 Curitiba, 3075-3400. Quem tiver mais interesse sobre esse assunto pode entrar em contato conosco e espero que todos participem também na nossa palestra no Castros Parque Hotel, que vai ser no dia 17 de abril, às 9 horas da manhã, e está sendo coordenada pela Câmara Americana de Goiânia. Obrigada, Luiz Geraldo. Um abraço a todos. Muito obrigado. A Bruna de Campos Veiga, ela é gerente de desenvolvimento organizacional, vai estar em Goiânia, então, falando deste assunto, né, o gerenciamento de talentos. 9h45.